Bem, depois que o John Searle publicou esse artigo dele, na verdade foram mais de um artigo em que ele diz isso, ela apresenta essa hipótese do quarto chinês e faz essas objeções à ideia de que máquinas possam pensar ou de que programas de computador possam ser inteligentes ou ter consciência ou outros atributos mentais. Um casal de filósofos americanos chamado Patricia e Paul Churchman escreveram um artigo que foi traduzido por uma ex-orientanda minha da Federal de Santa Maria, que se chama Poderia uma Máquina Pensar? E nesse artigo, então esses são filósofos materialistas, eliminativistas, né? Eles consideram que a mente, então, eles consideram que a mente é o cérebro, que não há mente, só há cérebro. Então, é diferente do argumento lá do Alan Turing, né? Que era um argumento que tinha como objetivo mostrar que computadores podem simular o comportamento humano. Então ele não estava interessado na questão de se computadores pensam ou não pensam, só na simulação do comportamento. Uh, esses aqui não. Esses aqui são materialistas mais assim, em sentido estrito, né? Porque eles de fato sustentam que a mente e o cérebro, que isso que nós chamamos de mente nada mais é do que o cérebro. E eles sustentam também que no futuro nós vamos abandonar o vocabulário psicológico e substituir ele por um vocabulário mais de tipo fisicalista. Mas vamos ver, eles criticam os argumentos do Searle da seguinte maneira. Eu estou mostrando essa sequência de textos porque é importante dizer que tem esse vai e vem. Né? Uma pessoa apresenta uma ideia, depois outras pessoas apresentam objeções, contra-objeções e a discussão vai andando. Então, uma parte do trabalho em filosofia consiste nesse diálogo constante que tem, em que aspectos diferentes de uma mesma questão vão sendo apresentados e a gente vai aos poucos se tornando mais assim conscientes, né, a respeito do uso das palavras e das possibilidades conceituais, lógicas que nós temos para entender a questão. Então, o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: olha, tem uma diferença entre o chamado processamento em série de computadores. A maioria dos computadores esses que a gente usa em casa, por exemplo, fazem processamento em série, né? Então eles fazem uma conta, depois outra conta, depois outra conta. E dependendo do resultado de uma conta, isso determina o processamento seguinte. Mas é sempre uma sequência de cálculos, de processos, de operações, né, que o computador faz. E eles disseram o seguinte: olha, não é assim que o nosso cérebro funciona. Né? O nosso cérebro não funciona com processamento em série. A gente tem uma rede neural, eles disseram. Eles sustentaram. Né? Isso é conhecido, isso é aceito hoje em dia. Né? Então a gente tem vários processos acontecendo paralelamente. E eles se intercomunicam. Né? Então pensem, por exemplo, assim, no nosso processamento das informações sensoriais. A gente recebe informações por meio dos sentidos, então dos olhos, os ouvidos, as células que fazem, que dão a nossa sensação de frio, calor, de tato, né? E células gustativas, e assim por diante. Tem células espalhadas pelo corpo inteiro e muitas dessas células são capazes de reagir diferencialmente ao ambiente externo. Né? E então a gente tem informações vindas de várias fontes assim de entrada, né, de informações. E depois essas informações são enviadas ao cérebro e o cérebro então ele não faz processamento em série dessas informações. Então as informações visuais são processadas numa parte do cérebro, as informações auditivas noutra parte do cérebro, as informações gustativas na outra parte. A gente tem células, conjuntos dedicados de células para processar essas informações que vêm das diversas terminações nervosas. Isso vai acontecendo tudo simultaneamente. E nós não somos conscientes desse processamento, né? Isso acontece em processos assim paralelos e depois de ser unificado na nossa consciência. Então, quando a nossa atenção se volta para um determinado objeto, a gente unifica um determinado conjunto
E nessa unificação a gente também leva em consideração, para essa unificação das informações, também as informações armazenadas na memória contribuem, assim por diante. Então tem uma certa unificação, né, de diversas fontes. Então esse é um processo que permite uma riqueza e uma capacidade de processamento de informações muito maior do que o processamento em série, tá? Então, claro que aqui a gente tem nesse gráfico aqui uma representação de uma rede neural bem simples. A gente tem aqui os pontinhos, as bolinhas verdes, as entradas de informações, depois vários processamentos paralelos dessas mesmas informações, e depois tudo isso unificado num output único. Mas na verdade, nosso cérebro é bem mais complexo que isso. A gente tem várias entradas e tem várias camadas de processamentos, né? E essas camadas se intercomunicam, e depois a gente tem vários outputs, né? Outputs, então vários resultados, né? Resultados, por exemplo, nos nossos pensamentos, nossa consciência, nossos estados anteriores, nosso comportamento, nossa linguagem, assim por diante. Então, então é um processo muito mais complexo, e a quantidade de informações que é processada dessa maneira é muito maior, né? Os resultados podem ser muito mais complexos. Então, eles sustentaram que até hoje a simulação dos comportamentos humanos ela parece pobre, porque a arquitetura dos nossos computadores não é muito diferente da arquitetura do nosso cérebro. Mas se a gente montasse um computador, um supercomputador, com uma arquitetura que fosse análoga das redes neurais, então o resultado seria bem parecido com isso que acontece no nosso cérebro, né? Então eles dizem assim, a razão pela qual os nossos computadores são tão assim, parecem tão rudimentares, não parecem inteligentes, né? Parecem ser um processamento assim puramente mecânico, é porque a arquitetura deles é diferente. Mas isso não quer dizer, eles sustentaram, que em princípio isso não é possível, né? Em princípio, se a gente simular, se a gente não apenas tentasse simular o comportamento se a gente montasse um computador com uma arquitetura análoga de uma rede neural, então a simulação, de fato, não apenas a simulação aconteceria, mas a gente teria um processo que seria igual ao do nosso cérebro. Não haveria, em princípio, não haveria a diferença assim qualitativa, né, entre o que acontece no nosso cérebro e o que aconteceria nessas redes neurais. Então é uma aposta que eles fazem. Claro que isso nunca foi feito. Então, os computadores avançaram muito, mas não nesse ponto aqui que eles estão imaginando. Então, também, assim como o Turing fez uma previsão, eles também fazem esse tipo de previsão, né? Eles fazem uma previsão de que se os computadores, à medida que a capacidade de processamento dos computadores for aumentando e a arquitetura deles for se tornando mais sofisticada, então a gente vai ter um computador que vai ser capaz, como uma máquina, né, capaz de desempenhar as mesmas funções que o nosso cérebro. Então, à medida em que nós atribuímos consciência, inteligência, sensações ao nosso cérebro, isso vai estar tudo presente também aqui nessa máquina. Tá? Então, esse é o argumento deles. Né? E eles rejeitam o argumento do Searle, dizendo o seguinte: o Searle elaborou o argumento, eles reconstroem o argumento do Searle da seguinte maneira: eles dizem assim, olha, o Searle está dizendo que, primeira premissa do argumento, softwares são formais. O argumento do Searle: os programas de computador são formais, quer dizer, são puramente sintáticos, não levam em consideração o conteúdo. Né? O sujeito que está lá no quarto chinês não sabe chinês, ele só manipula símbolos, sinais, só manipula sinais. As mentes, por outro lado, essa é a segunda premissa, as mentes têm conteúdos semânticos, né? Quando a gente pensa sobre alguma coisa, então tem o conteúdo, não é só a manipulação de sinais. E aí, terceira premissa do argumento do Searle, na reconstrução da Patrícia e do Paul Churchland, a sintaxe, por si só, a manipulação formal de sinais, não é constitutiva nem suficiente para a semântica. Se a gente só manipula sinais, a gente não tem conteúdos. E aí a conclusão do argumento do Searle: logo, softwares ou programas de computador não são constitutivos nem suficientes para se ter uma mente. Bom, o que eles fazem?
nesse, uh, nesse, nesse artigo deles. Eles constroem um argumento análogo ao, da, ao do Searle, só que para mostrar para o caso da eletricidade, magnetismo e da luz. E aí o objetivo deles é mostrar que se o argumento do Searle fosse um bom argumento, esse argumento aqui também deveria ser um bom argumento. Mas esse argumento aqui claramente não é um bom argumento. Esse segundo argumento. O segundo argumento diz o seguinte: eletricidade e magnetismo são forças. Primeira premissa. Segunda premissa: propriedade da luz é a luminosidade. Né? Terceira premissa: forças não são constitutivas da nem suficientes para a luz. Logo, conclusão: eletricidade e magnetismo não são constitutivas da nem suficientes para a luz. Mas nós sabemos, é o que os físicos nos dizem hoje, que a luz é eletricidade e magnetismo. Né? Então, claro, se eu pegar uma barra, esse é o exemplo que eles dão, se eu pegar um ímã, uma barra, assim, alguma coisa que tenha propriedades eletromagnéticas, mas muito fracas, e girar aquilo numa sala, pegar um ímã e fizer assim, né? Manipular, pegar um pedaço de ímã, assim, sacudir ele numa sala, daí não vai surgir nenhuma luz, né? Nenhuma luminosidade. Mas aí eles dizem sim, mas o problema é que tu está pegando um caso assim muito rudimentar, muito simples de eletricidade magnética. Tu precisa ter forças maiores, uma força um campo eletromagnético muito maior. Então, eles argumentam que, dado que esse segundo argumento é claramente falacioso, e a estrutura do primeiro argumento, que é o argumento do Searle, é análoga desse, então segue-se por analogia que o argumento do Searle também tem de ser falacioso. Então, essa é a conclusão deles. Né? Eles argumentam que, a rigor, o argumento do Searle é falacioso e que, em princípio, a gente não tem por que não esperar que, com o futuro do desenvolvimento dos computadores, das redes neurais, esses computadores não tenham funções exatamente como as do nosso cérebro.